E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o seguinte: a história por trás de Everybody's Fool do Evanescence. Por quê? Essa música foi inspirada diretamente por Britney Spears, assim como Christina Aguilera. Ao mesmo tempo que ela é uma música que ela tem esse teor de fazer uma crítica a esse estereótipo que os anos 2000 vendia para o público em geral, a música também acabou tomando um pouco de estereótipo machista e misógino, que de fato a música tem sim, por fazer críticas diretas à aparência dessas mulheres e ao fato dessas mulheres usar o corpo para poder vender os seus trabalhos. Por outro lado, isso daí também trouxe aquela grande discussão sobre os artistas fabricados dos anos 2000 e em como a mídia fez com que o público ficasse alienado por eles. Então hoje a gente vai olhar todos esses lados da história, vamos entender todo mundo nesse ponto aí. Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo e talvez você nunca soube dessa história. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, né? Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se você é fã do Evanescence, se você é fã da Britney, da Christina, enfim, todos lá têm seu espaço e uma blusa inspirada por eles. Vai lá conferir que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo. Bom, pra gente poder entender como que essa história começou a ser narrada, nós temos que voltar lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi quando o teen pop explodiu e toda aquela histeria adolescente dentro do mercado da música ganhou muitos adeptos. Naquele ponto, a gente sabe que Britney e Christina foram as líderes desse movimento, mas obviamente isso daí virou uma grande indústria, então do mesmo modo saíam de outras gravadoras artistas muito similares. É por isso que todo esse efeito de similaridade da indústria do teen pop daquele momento foi chamado de artistas fabricados, porque eles tinham repertórios muito parecidos, a imagem desses artistas eram muito parecidas e ela basicamente focava muito naquilo que o público desejava, que era o visual mais do que, sim, a música muitas vezes. Essa histeria foi tão grande envolvendo esse movimento dos artistas fabricados que toda a indústria se virou para esses artistas. Então, a mesma coisa que aconteceu com a Spice Mania, por exemplo, que foi aquele momento em que todo um Reino Unido para poder assistir cada passo das Spice Girls, a mesma coisa acontecia com Britney e Christina. Rolou uma mania Britney e uma mania Christina dentro dos Estados Unidos por alguns anos, que as pessoas só falavam das duas e só queriam saber dos passos das duas. Então, era realmente uma coisa assim, febre mesmo. Porém, no oposto disso daí, nós tínhamos os artistas do rock que eram contra esse tipo de artista, porque para eles isso daí não era legítimo, não era um trabalho musical que de fato saía de dentro desses artistas com uma proposta específica. Na verdade, era algo produzido em série para simplesmente enfiar a goela abaixo das pessoas. Essa era a discussão que o público do rock fazia. Um exemplo de uma pessoa que trouxe muito essa discussão aí à tona foi o Marilyn Manson, lá nos meados de 97 e 98, quando ele lançou seu álbum Mechanical Animals, onde ele debate isso o tempo todo dentro do disco. Um dos maiores hits da carreira dele, que é a música The Dope Show, é totalmente voltada para essa indústria pré-fabricada em série, tanto que ele se transforma naquele alienígena lá fabricado em série no videoclipe, né? Tanto que tá também na capa do álbum. Mas obviamente o vídeo não é sobre o Marilyn Manson, mas eu dei o exemplo para vocês entenderem que o público do rock começou a discutir sobre esse tipo de assunto nas suas músicas. E é nesse ponto que quem que entra? Emily com o Evanescence. Por quê? Naquele ponto o Evanescence ainda estava preparando para debutar no mainstream com o primeiro álbum deles, através da Wind Up Records, que era o disco Fallen, que nós fomos ouvir na verdade só em 2003, né? Mas as músicas desse
projeto já estavam sendo compostas naquele período. E uma das músicas que a Amy Lee fez, segundo ela, nesse processo todo, foi a música Everybody's Fool, que ela mesma escreveu baseado na forma que a irmã dela ficava alienada com esses artistas. Então ela queria discutir exatamente o fato da alienação da irmã junto com a raiva dela de ver essas pessoas ganhando espaço. Quando Everybody's Fool finalmente foi lançada como o último single do álbum do Evanescence, Fallen, o ano já era 2004, um momento onde esses artistas criticados na faixa estavam nos seus auges e totalmente estáveis no mercado. Amy Lee disse que a irmã era fascinada por essas celebridades que se desnudavam para vender os seus corpos em vez de música para seus ouvintes. Ela também disse que isso irritava ela muito porque era totalmente falso. Meio misógino da parte de Amy Lee, né? Em uma entrevista, ela falou mais sobre como a irmã dela estava ficando absolutamente influenciada por isso daí e queria, na verdade, virar uma Britney da vida, segundo ela mesma. Olha o que ela falou na entrevista. Minha irmãzinha estava realmente entrando nisso. Não quero ofender ninguém, mas não gosto desses ídolos femininos falsos, bregas e assim, são realmente pessoas que me irritam. Ela começou a se vestir como ela. Ela tinha apenas 8 anos, então eu dei a ela aquela palestra típica de uma irmã mais velha falando para ela não fazer aquilo. A Amy Lee enfatizou que a música não é diretamente sobre Britney ou sobre Christina, mas sim sobre o estilo de vida falso hollywoodiano que é inserido na sociedade desde sempre. Mas a gente percebe que os estereótipos da música, né, até do próprio videoclipe, são bem óbvios sobre quem realmente eles estão debatendo, né? Numa das discussões que a Amy Lee estava dando sobre a música Everybody's Fool e a importância dessa música naquele momento, ela deu o seguinte depoimento: ninguém é desse jeito, é tudo falso e é realmente algo que está prejudicando a imagem das meninas e seu autoentendimento como mulheres. Onde estão as pessoas normais? Naquela época fomos sempre colocados goela abaixo que nós precisávamos ser brancos, de cabelo liso, magros, quase esqueléticos, porque aquilo ali ia ser o perfeito para nos fazer sentir aceitos por toda uma sociedade. Então, muita gente nem sabe disso, mas uma grande quantidade de meninas desenvolveram a bulimia nesse período aí do auge da indústria do entretenimento, nesse ponto de artistas em série e essa identidade, vamos dizer assim, falsa de que você precisava ser assim para pertencer a alguma coisa. Então a discussão da Amy Lee era exatamente sobre isso, das pessoas serem elas mesmas sem precisar ficar entrando em nenhum tipo de caixa que a mídia coloca pra gente que temos que seguir. O videoclipe da música foi dirigido por Philip Stolze e foi filmado em Los Angeles, na Califórnia, em abril de 2004. Falando sobre as filmagens e o desenvolvimento do vídeo, a Amy Lee disse: há uma cena em que todo mundo morre de rir, que é um momento em que tiro o capacete em câmera lenta e balanço o meu cabelo e olho para a câmera. Isso me mata. É absolutamente hilário. Naquela época, esses tip shots de câmera lenta jogando o cabelo eram muito usados por propagandas daquela época, né? Então meio que ela quis zoar este ponto aí. E a Amy Lee, naquele ponto da carreira, depois de ter feito tudo que ela fez nos singles anteriores do Fallen, aparecer desse jeito aí mostrava claramente que ela estava se levando o menos a sério possível. Estou cansada desse estilo de vida glamuroso e a miséria egoísta deprimida por trás disso. E assim, né, gente, o que a gente conclui desse rolê todo? A gente conclui que muitas pessoas não sabiam sobre a verdade dos fatos naquele ponto. Muitas pessoas não sabiam que por trás de toda essa mídia colocada goela abaixo de um público, né, sobre esse mundo perfeito, existia uma grande corporação querendo multiplicar seus lucros. Isso daí que devia ser o fato discutido, e não as mulheres e como elas parecem ou deixam de parecer. Por outro lado, a música serviu como uma grande reflexão naquele momento e ajudou também a elevar o nível ali do Evanescence como banda, ok? Comenta aqui qual que é a sua opinião sobre Everybody's Fool, que eu quero saber, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!